Bem, pessoal, boa noite. Então, gosto de ser uma pessoa muito prática, diretamente ao ponto. Então, a grande pergunta que nós temos aqui como conclusão dessa nossa semana da evangelização é como transformar agentes pastorais em time de evangelizador. Gostei muito da analogia com o time de futebol. Se o camisa 10 não passa a bola para o camisa 9, ele não vai conseguir fazer o gol. E também, se não tivermos goleiro, também, assim, muitas vezes não podemos fazer com que a equipe possa ganhar, né? Mas eu acho também que é importante nós termos em vista que cada um tem que ter uma preparação particular. Então, eu vou falar muito da formação do time como um todo, a formação que nós temos que fazer para poder conseguir fazer com que os jogadores realmente joguem futebol. Eu acho que essa é a grande sacada do momento, né? Só que, tipo assim, eu vou compartilhar aqui com vocês o outline, que seria um pouco o percurso que nós vamos ver nessa nossa palestra, que primeiramente eu vou falar um pouco sobre o conceito de evangelização. Em um segundo momento, eu vou falar sobre os tipos de terra. Esse tipo de terra já foi comentado pelo diácono. Eu vou refrescar um pouquinho para aqueles que não estiveram, mas eu vou falar desde uma perspectiva diferente, porque sobre isso eu vou construir a casa que vai ser, ou seja, o alicerce da nossa casa, por assim dizer, né? Então vai ser um complemento ao que foi dito anteriormente. Eventualmente, eu vou falar sobre o que é um discípulo, ok? E o processo evangelizador, com duas ferramentas que eu vou compartilhar com vocês, que têm ajudado bastante na época que eu estive tratando muito em grupo de jovens, ok? E, eventualmente, eu vou falar o último ponto sobre o tema da formação específica de formadores e de apóstolos dentro de uma pastoral ou dentro de um movimento católico. Vocês possivelmente devem ter identificado aí e deve ter visto que eu tô com uma batina, com um sobrepeliz e um clergyman. Eu falo, esse cara é padre ou não é padre? Então, eu vou explicar um pouquinho quem sou eu. Isso daí foi o encontro dos jovens do Reino Cristo em Guadalajara, quando eu estava no México, trabalhando com jovens. Esse aí é a minha equipe de formadores, por assim dizer, né? Então, assim, eram espetaculares formadores e apóstolos, que eles eram formadores de outros jovens. Então, debaixo de cada um desses aí, normalmente tinha pelo menos 10 outros jovens que estavam sendo liderados por eles. Então, olha que exército bacana, né? Então, assim, vou compartilhar um pouco dessa experiência que eu tive formando eles. No final de contas, eu era formador dos formadores ali, né? Então, antes de nada, gostaria de compartilhar um pouco quem sou eu, né? Ele é padre, não é padre, é leigo que ele é, né? Essa foto aí é muito significativa, porque foi exatamente no meu segundo dia de leigo, depois de muito tempo, porque eu fui legionário de Cristo, eu fui religioso, eu tive 8 anos de votos, ok? E, eventualmente, Deus me mostrou que meu caminho realmente era um caminho de santidade por meio do matrimônio, e aí foi até uma descoberta por meio da teologia do corpo de São João Paulo II também, uma coisa que eu percebi, que era chamada uma vocação de santidade da vida leiga. E justamente esses garotos que estão aí foram garotos que eu estive formando quando eles estavam no Colégio Cumbres, que era o colégio que eu dava formação. Eu era professor e coordenador de formação lá. E eles foram visitar Roma, que era onde eu estava morando, né? E ali vocês, possivelmente, os padres devem conhecer o Monsenhor Patron, que é um dos como cabeças grandes lá no Vaticano, por assim dizer, que eu tenho uma proximidade com ele. Então, essa foi muito significativa, porque foi como um momento que eu pude fazer essa passagem de vida religiosa, por assim dizer, de consagrado de votos, a minha vida laica, por assim dizer, que eu estou atuando nesse momento. Vou fazer brevemente somente o meu percurso, para que vocês tenham um pouco de ideia. Eu entrei no seminário menor em 2006, em São Paulo. Depois eu fiz noviciado, que é uma parte mais dedicada à formação espiritual totalmente, ok? Fiz noviciado no Canadá, numa província chamada Ontário. Depois fiz estudos humanísticos de letras e comunicação nos Estados Unidos. A filosofia e o mestrado em filosofia eu fiz em Roma. Fiz práticas apostólicas, o que seria correspondente ao mundo pastoral da diocese, ao período pastoral. Fiz no México, que foi onde eu tive a oportunidade de ser formador de jovens, especificamente. Eu já tinha tido outras ocasiões que eu tinha formado jovens em outros momentos, mas aqui foi como full time, ou seja, tempo completo. Após isso, depois de ter saído do seminário e entrado na vida leiga, bom, antes comento aqui, né, fui formador da seção de jovens no México. Após isso, já fui gestor de projetos de marketing e comunicação católica também, no escritório de comunicação, no colégio também, onde que os legionários também ou seja, o maior colégio que eles tinham, fui o gestor ali. Atuei na quinta maior empresa de marketing branding no México, então aí já foi mais profissionalmente falando, e nesse momento estamos, o diácono e eu, e um grupo também de leigos, fundando uma universidade católica aqui no Brasil, com o intuito de dar uma formação integral
sobretudo para jovens universitários que querem se profissionalizar num ambiente católico, mas que realmente tenha uma visão complementar entre a fé, a visão das ciências e tudo aquilo que eles estão estudando, com uma profundidade de formação pessoal também. Eu gostaria somente de refletir um pouco sobre o tema do que é evangelização, ok? Eu gosto muito dessa foto porque muitas vezes não precisamos falar muito, mas é ser muito. Muitas pessoas não vão ouvir de nós versículos da Bíblia ou versículos do Evangelho, mas eles vão ler o Evangelho que está na nossa vida. Muitas pessoas vão ver, o único Evangelho que eles vão ler é a nossa vida, no final de contas. Então, acho que é muito importante nós encarnarmos o Evangelho no nosso modo de viver. Isso é evangelização. Que, no final de contas, podemos tomar essa definição, que é anunciar a boa nova, né? Em grego, evangelização é euangelion. Angelion seria anunciar, eu seria bom. Anunciar a boa nova, ok? E eu gosto muito dessa definição também que coloca a nota doutrinal sobre alguns aspectos da evangelização, que no final de contas é o documento sobre o qual eu baseei toda essa palestra, porque no final de contas eu acho que é muito importante a gente tomar da água da fonte da igreja, assim, ver realmente o que a igreja está falando sobre isso e transmitir para os leigos, ok? Então, é justamente sobre esse documento, não estou criando nada de João Paulo Alves aqui, realmente é algo da igreja, podem consultar o documento depois, e vou apresentar de uma maneira muito mais didática, obviamente, e compartilhando um pouco de experiências próprias. A evangelização consiste no anúncio e transmissão do evangelho, que é a potência de Deus pela salvação de qualquer que crê. Romanos 1,16. E que, na última essência, se identifica com Jesus Cristo. No final de contas, é realmente transmitir a Jesus Cristo para as outras pessoas, para que eles possam se identificar com ele. Para que eles possam realmente ter uma experiência dele. E conhecê-lo, amá-lo e transmitir. Ok? E tem um detalhe muito interessante. Às vezes, a gente começa a pensar, pô, o que a gente pode fazer para poder evangelizar? E a gente vai lá e pensa, vamos fazer um grupo de jovens, vamos fazer não sei o quê. Vamos fazer um retiro tal. Vamos fazer um apostolado social. Vamos dar comida para os mendigos, que é muito importante. Então, assim, a gente começa a criar muitas atividades, e eu compartilho um pouco que eu tive um conflito muito grande, porque quando a gente não tem claro o que é evangelização, é muito fácil a gente começar a virar filantropia. Quando eu estava no México, temos um apostolado, eu falo nomes porque é da minha família, então assim, vocês veem um pouco como que é a família Reino Cristo. Esqueci de falar, ainda que eu tenha saído do seminário, eu participo do movimento leigo, que é o Reino Cristo, do qual os legionários de Cristo fazem parte. Então é a minha vocação nesse momento, né? Mas só fechando esse parênteses, chegou um momento que teve um ponto de discussão muito forte, porque tipo, nós tínhamos vários apostolados dentro da sessão de jovens, que seria o grupo de jovens, por assim dizer. Um deles se chamava Sonhar Acordado. E fazíamos coisas espetaculares. A gente fazia um dia para as crianças, que eram jogos, crianças carentes, várias coisas. E, obviamente, isso atraía muitos jovens da universidade. E, assim, tinha eventos que tinham 400 jovens de universidade participando e outros 400 crianças, cada jovem com uma criança ali cuidando, sendo um anjo para eles num dia, né? E chegou um momento que a gente percebeu, ótimo, a gente está atraindo muitas pessoas para esse evento, mas a grande pergunta é, estamos transmitindo a Jesus Cristo ou estamos fazendo filantropia? E é muito importante, declaro isso, porque eu não estou dizendo que não temos que fazer o bem social, é muito importante, mas sempre conectado com o bem espiritual. Porque, no final de contas, Cristo não falou, vamos lá e vamos acabar com a pobreza do mundo? Sim, tem que acabar com a pobreza do mundo, mas também, sobretudo, a pobreza espiritual, porque a partir dali as pessoas vão se salvar. Porque, no final de contas, o mandamento missionário que Cristo nos dá, em Mateus 28:19, é, portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o mandamento, a missão apostólica que Deus nos dá. Que a partir disso, vamos buscar todos os meios possíveis e eficazes para poder cumprir com essa missão da melhor forma possível. Então, é muito importante saber que a evangelização inclui um anúncio do querigma, inclui um anúncio de Jesus Cristo. Eu não vou ler a parábola do semeador agora, mas eu gostaria depois de deixar de reflexão para vocês no momento depois dessa palestra, ok? Mas que no final de contas a gente vai basear a nossa reflexão sobre ela, que possivelmente vocês já ouviram na outra palestra, mas eu vou refrescar um pouquinho as ideias. Mateus 13, 1-9, ok? Parábola do semeador. O que é a parábola do semeador? Vamos parar e pensar. Gente, Cristo ele era muito estratégico. Eu sou uma pessoa que até como comentei, eu também
trabalho com marketing digital, então, assim, eu amo tudo que é estratégia de negócios, né? Então, é uma coisa que é uma paixão que eu tenho e dou consultoria disso. Então, assim, é uma coisa que eu amo jogar xadrez também. Então, assim, eu admiro muito o Chris quando ele é muito estratégico. Ele não perde tempo com coisa que não funciona. E eu amo quando ele faz isso. Por quê? Porque ele fala, gente, nós vamos ter distintos tipos de terra. Vamos ter aquela terra que é dura, que não vai entrar semente, tem espinhos. Vamos ter aquela terra boa, e vamos ter aquela terra que na terra boa vai dar 30, 60 e 90 frutos, ok? Então, o interessante é que, a partir daquele documento que eu lhes comentei, vamos interpretar o que Cristo quer dizer com essa parábola. Quais são os tipos de terra que nós temos? Ok? Nós temos aquela terra que é dura, que não entra semente, ok? Que é uma pessoa totalmente indiferente, ok? Essa pessoa indiferente, o que ela seria? É uma pessoa que ela não quer ouvir a palavra de Deus. Ela não está preocupada com isso. Por isso, ela está com aquele fone de ouvido no ouvido e está preocupada com qualquer outra coisa, entendeu? Eu lembro um garoto que eu tinha no colégio, que eu dava formação, tipo, ele me tratava super bem, eu jogava bola com ele, já passei muita bola debaixo da perna dele, a gente brincava e tal, assim, era incrível, né? Eu gostava muito de entrar no meio dos jovens, assim, jogar bola com eles, e eles perceberam que o religioso que estava ali, no final de contas, jogava melhor que eles às vezes, né? Isso cativava bastante. Mas eu percebia que, assim, não ia ir muito mais além daquilo, ou seja, ele era indiferente com o tema espiritual, não era o momento dele ainda, ok? Por outro lado, temos aqueles que são os curiosos, o que, assim, eles percebem que tem alguma coisa na fé ou na vida em Cristo que, tipo assim, causa uma curiosidade neles. A etimologia, o que é etimologia? É a raiz da palavra em outra língua, da palavra curioso. É interessante, porque curioso vem do latim, cur ossus. Ossus seria cheio e cur seria porquê. Cheios de porquê. Uma pessoa curiosa é aquela que quer saber o porquê de tudo. Então, no final de contas, ele está buscando saber o porquê, mas não necessariamente ele está querendo mudar e corresponder a sua vida de acordo com aquele porquê. Eventualmente, temos o buscador. O que é o buscador? O buscador, ele está, a mesma palavra diz, buscando, saindo da sua zona de conforto porque ele quer mudar. Esses dias para trás, eu percebi que eu estava com muito maus hábitos de alimentação. Eu tinha engordado pelo menos 5 quilos. Aí, eu dou aulas também de idiomas, né? Então, assim, eu troquei aulas por... Eu tive uma aluna que ela é nutricionista e ela trocou aulas pelo serviço de nutricionista comigo, né? E assim, se eu fosse simplesmente um curioso, eu falei, cara, esse negócio tá interessante e tal, mas assim, eu falei, não, eu vou fazer esse negócio bem. Aí eu comecei a fazer o plano de reeducação alimentar. Tipo, eu tô buscando, eu tô saindo da minha zona de conforto, porque eu tô com fome, entendeu? Mas no final de contas, é uma coisa que eu não tô simplesmente ali curioso, como é que é esse negócio. Ah, legal, entendeu? Não é assim que funciona a coisa. Aqui tá faltando, ficou um pouco escuro aqui, mas o próximo seria o discípulo, que é muito importante, que está ali embaixo com aquela flechinha e os dois caminhando. E a gente vai falar muito sobre isso. Por quê? Porque o salto mais interessante para nós aqui é do buscador para o discípulo. Por quê? Porque esse salto é o que se chama conversão. Antes, ele era uma terra. A partir do momento que ele passa a ser discípulo, ele deu fruto. Existem terras, a semente cai. Dá fruto, já temos um discípulo. Esse fruto caiu outras frutas dele na terra e deu outras árvores, passa a ser um apóstolo. E essa árvore chega a ser um modelo para as outras árvores, ela chega a ser um formador. Então, é muito importante nós identificarmos os distintos tipos de terra que nós temos dentro da nossa mesma paróquia, movimento. Porque qual que é o grande problema que eu vou lhes compartilhar aqui? E agora eu vou trazer muito a vida prática de todo mundo. Quando eu saí do seminário, meu irmão, assim, ele organizava um retiro de conversão que ele queria porque queria que eu estivesse ali. E foi até um tema de discussão familiar, porque ele achou que eu estava menosprezando o que ele estava fazendo. Eu falei, não, Tiago, não é questão de que eu não quero participar porque você está organizando. É questão de que se eu vou dedicar meu tempo a poder fazer um retiro ou fazer exercícios espirituais de Santo Inácio, é uma coisa que vai me alimentar nesse momento. Não é porque eu seja melhor do que ninguém. Simplesmente eu já conheço a Jesus Cristo. E o retiro que você está me propondo é um retiro de conversão. Qual que é o ponto que eu quero fazer aqui? Às vezes é muito fácil a gente querer fazer um cardápio único para a igreja, colocar todo mundo na mesma caixa e não ter nada personalizado. Aí, beleza, o cara que está mais avançado, ele vai ficar comendo papinha a vida inteira. O cara que está convertendo, ele vai ter uma formação muito mais além, vai picar o pé naquilo ali, vai sair embora da igreja e não vai ficar ali. Aí a gente acha que está evangelizando, está fazendo obra social, está fazendo várias coisas, mas no final de contas ninguém está conhecendo Jesus Cristo. Por quê? Porque
Porque não temos um sistema de evangelização. Simples assim. Então, é importante identificar o que eu vou fazer para cada uma dessas terras. Ok? Então, é justamente sobre isso que vamos falar. Agora, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é: se o processo de conversão é de partir do buscador para o discípulo, o que é um discípulo? Porque esse aí é o que... Ou seja, Cristo não falou, ide por toda a terra, batizei em nome dos Pais, do Filho e do Espírito Santo, e fazei curiosos, e fazei indiferentes. Não, fazei discípulos. Discípulos. Alguns vão ter vocação de formador, não todos. Alguns vão chegar a ser apóstolos, tomara todos. Mas a missão que Cristo nos deu é fazer discípulos. O que é o discípulo? É aquele que conhece o Senhor. É aquele que ama o Senhor e é aquele que transmite. Se você conhece teu esposa, namorado, namorada, não tem como não amá-lo. E se você ama, você fala dele o dia inteiro. E porque está realmente apaixonado, busca conhecer mais. E Cristo não podemos terminar de conhecê-lo porque ele é o amor em si, não é algo que podemos amar, é o amor. Então, no final de contas, é um conhecimento tão profundo que nunca vamos terminar de conhecê-lo, amá-lo e transmiti-lo, mas esse é um discípulo que ele pelo menos tem esses 3 fatores essenciais. Eu gosto de compartilhar fotos minhas quando eu estava com um grupo de jovens. Aqui, por exemplo, esse retiro aí da camisa roxa foi quando fizemos esse retiro de conversão no México. Esses são alguns dos discípulos formadores que eu tinha na sessão de jovens. Então, assim, era incrível você ter pessoas jovens desse tipo, assim, que são realmente atrativos para a sociedade, eram líderes na sociedade, pessoas que realmente arrastavam pessoas e podiam realmente transmitir para aqueles jovens menores quem realmente era a pessoa de Jesus Cristo para eles. E essa segunda atividade é a atividade de missões e evangelização que nós fazemos com comunidades mais carentes no México, pessoas que sequer às vezes falam espanhol, a gente vai lá e chega para poder levar na Semana Santa a evangelização de que Cristo morreu e ressuscitou por eles, né? Então é incrível, uma semana dedicada totalmente a isso. Infelizmente esse ano vou fazer de maneira online, mas o Espírito Santo pode sobrepassar essas barreiras. Então, no final de contas, o discípulo o que é? É aquele que conhece, transmite e ama. Só que, para chegar a esse ponto, é necessária uma coisa muito importante. Eu falei que o salto de buscador para discípulo é o mais importante para nosso processo de evangelização, porque é evangelizar. Só que acontece, quando que eu digo que uma pessoa realmente saiu de buscador para discípulo, é quando Cristo senta no trono do coração dessa pessoa. Ele é rei e senhor. Eu não estou dizendo que o cara já é uma Santa Teresinha de Lisieux, não estou dizendo que o cara já é um São João Maria Vianney, não é isso. Ele vai ter os seus pecados, ele vai ter os seus vícios, não, vícios quem sabe possivelmente não, porque já se converteu, né? Mas o ponto é que Deus já é aquele que está no centro do seu coração, possivelmente no menor escala, mas já é o centro. E por isso que é importante também a gente saber que não porque fulano de tal converteu, o cara já é santo, aí depois já sai com a Bíblia debaixo do braço e acha que pode converter o mundo inteiro. Assim, sim, mas ele tem que crescer. Ele vai ser uma árvore pequena, mas não deu fruto ainda. Ele está comendo papinha, ele não está comendo churrasco. Então, assim, é importante a gente saber também o que nós vamos oferecer para ele. Então, vamos voltar ao processo evangelizador. Se antes nós vimos os tipos de terra, vamos conectar os tipos de terra com o processo evangelizador. O que eu faço com cada uma dessas pessoas? O cara que é indiferente não quer dizer que eu vou simplesmente abandonar o cidadão lá. Não, calma aí. Eu tenho que ser o evangelho, transmitir quem é Jesus Cristo para ele. E a terra que é dura, com que é água mole, pedra dura, tanto baixa da que fura, né? Então, assim, vai chegar um momento que o cara vai tirar o fone de ouvido e o testemunho de santidade vai atraí-lo. Por isso, gente, que eu sou um tipo de pessoa, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de filosofia, tudo que é tema de argumentos, assim, eu sou uma pessoa até muito racional às vezes. Mas graças a Deus eu tenho um dom na fé, que Deus toca a minha fé de uma maneira muito sensivelmente, então não posso me queixar, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que o Papa Bento XVI fala uma coisa muito importante, a fé não se transmite por argumentos, se transmite por atração. Nenhum de vocês aqui, se alguém realmente entra nessa categoria, depois, no final das perguntas, pode falar, olha, eu sou dessa categoria, e aí eu vou até reconhecer que eu posso estar errado, mas eu arrisco dizer que nenhum de vocês aqui se fez católico pelo fato de que alguém me argumentou que a religião católica é a correta por A mais B mais C. Mas você se apaixonou por uma religião, você se apaixonou por um estilo de vida, você se apaixonou por Cristo, é uma pessoa.
Ou seja, foi a beleza da religião, da vivência que te chamou a atenção. Obviamente, depois a parte mais conhecimento também sustentou tudo isso e deu umas razões, mas no final de contas não foi o início. Depois, o curioso, você vai servir com caridade. A caridade é a melhor forma de poder fazer apostolado. Mas o foco nosso é justamente entender quem é o buscador. O buscador, e aqui eu coloco, gente, por favor, assim, de joelhos eu coloco, peço e rogo que a gente saia assim, somente com essa parte da palestra. Acompanhar. Porque o que eu estava. Voltando ao exemplo do sonhar acordado que eu falei para vocês. É muito fácil, na vida pastoral, a gente ficar organizando eventos e esquecer a direção espiritual, esquecer o acompanhamento daqueles que realmente estão interessados em conhecer Jesus Cristo. Por quê? Porque eles não são número. Às vezes você vai ter 2 ou 3 discípulos e vai ter 50 mil curiosos. E estamos lá com os curiosos o tempo inteiro achando que o cara vai vir, mas não vai. Então, assim, não é abandonar, é dedicar prioridade. Possivelmente vocês já ouviram falar do princípio de Pareto. 20% das suas ações dão 80% dos resultados. 80% dos seus resultados vêm de 20% das suas ações. Por que a gente não usa o que funciona no mundo corporativo, muitas vezes, para poder profissionalizar a nossa forma de evangelizar? Porque senão a gente vai ficar fazendo coisa de Mickey Mouse. Não é coisa de Mickey Mouse, é fazer as coisas como Cristo faria. Ou seja, profissionalmente. Então, acompanhar a sua conversão. Depois a gente vai ver o discípulo que está aqui, ok? Deixa eu só minimizar esse negócio aqui que está me distraindo. Calma aí. Está aberto aqui. O apóstolo é perseverar em comunidade, o discípulo. Gente, quem de vocês não sofreu nessa quarentena o fato de estar sozinho? Imagina uma pessoa que está se convertendo na fé e não tem com quem falar. Perseverar em comunidade. Comunidade é super importante. O apóstolo, temos que ajudá-los a anunciar e crescer em catequese. Dar cursos de formação. Ele não pode comer papinha a vida inteira. Tem que crescer. E o formador enviar a missão. Os formadores que ficam na zona de conforto e não tem um apostolado dentro da igreja, tá errado. O cara tem a formação, o cara já passou, já conheceu Jesus Cristo, ele está na zona de conforto. Ele tem que sair da zona de conforto e fazer alguma coisa por Cristo. Obviamente, dentro da situação de vida dele também. Não vou dizer que tem que ficar lá o dia inteiro trabalhando como se não tivesse que pagar a conta, né? O cara faz apostolado pra caramba, mas no final tá faltando comida para dentro de casa. Então não é assim que funciona. Como eu estava falando, eu gosto muito do tema de marketing e tudo mais. Eu gostaria, possivelmente tem profissionais de marketing, uma agência de marketing também. Então, assim, faça um paralelo aqui. Gente, é muito simples, às vezes, a gente ver um pouco o que Cristo faz. Ou seja, o que hoje em dia funciona no mundo corporativo é o que Cristo sempre fez. E eu vou mostrar depois por quê. Tipo, ele chegava e semeava. Ele tinha toda aquela multidão lá, que era mais de 5 mil pessoas comendo pão, falando tudo mais, mas na hora de dar formação, ele dava para os 12 apóstolos ou para aqueles discípulos que eram mais pertos. E aí eu me pergunto, Cristo estava excluindo os demais? Não estava excluindo, ele estava indo em profundidade com aqueles que estavam buscando. Então, assim, se a gente falar, você está excluindo, não está excluindo, você está fazendo o que Cristo fez. Ponto. É muito lógico e simples, entendeu? Então, assim, se agora você quer fazer essa vontade, é outra coisa. Eu prefiro fazer o que Cristo fez. Então, assim, é questão de fazer o que Cristo buscou fazer. Se a gente vê, por exemplo, vou colocar o exemplo desse congresso, dessa semana da evangelização. Ou seja, para que tenhamos 100 pessoas aqui, o Jean pode depois até falar melhor do que eu. No mínimo, a gente deveria, ele deve ter conseguido, ou seja, mandar esse flyer, o link, ou mais ou menos, pelo menos umas 5 mil pessoas viram esse tipo de informação que íamos ter aqui, ok? Depois, isso seriam os leads, seriam aquelas pessoas que viram que vai ter uma semana da evangelização. Depois tem aqueles que fizeram um clique, se inscreveram, alguma coisa e tal, que seriam as possíveis pessoas que entrariam. E depois os que seriam customers, seriam clientes, por assim dizer, são aqueles que realmente entraram e adquiriram o serviço que a agência está oferecendo, ok? Isso aí acontece cada vez que você compra alguma coisa no supermercado, ou você compra uma coisa no shopping. Esse mesmo processo, que se chama funil de vendas. João, Gente, só para eu te situar, eu não lembro se você chegou a ver, mas a primeira palestra é sobre a jornada da evangelização. E eu sim, usei o funil. Então, vai ter muita gente que está familiarizado com o que você está trazendo. É bem legal essa. ótimo, Então, assim, ótimo. Sim, a gente fez essa analogia já também. Muito legal. ótimo, perfeito. Então, assim, não vou me deter tanto nela, mas é somente para poder conectar com isso, ok, pessoal? Por quê? Porque é importante a gente saber o que eu ofereço para quem é líder, o que eu ofereço para o prospecto e o que eu ofereço para o cliente.
Não é a mesma coisa. Então, o que acontece? Um momentinho, desculpa. A gente vai ver como fazer esse processo evangelizador. E eu vou dar 2 ferramentas que são possivelmente novidade para alguns e possivelmente já conhecido para muitos. Os padres aí podem falar melhor do que eu. Então, assim, eu sou simplesmente qualquer Mickey Mouse aqui falando, entendeu? Então, assim, depois podem até corrigir também, não tem nenhum problema. Mas o processo evangelizador, ele não é feito por meio de uma direção espiritual, porque a pessoa está ainda conhecendo a Cristo. Então, a gente tem que distinguir o que é uma direção espiritual e um diálogo missionário e o que é uma reunião de comunidade, ok? Então, eu vou introduzir esses conceitos aqui para vocês. Antes de mais, só refrescando, já foi falado muito sobre o querigma, mas aqui eu gostaria de pegar sobre o documento de Aparecida um tema sobre o querigma. Por quê? Aqui se fala, no processo de formação de discípulos missionários, destacamos 5 aspectos fundamentais que aparecem de maneira diversa em cada etapa do caminho, mas que se complementam intimamente e se alimentam entre si. Isto é, são as 2 ferramentas que eu vou lhes apresentar neste momento, ok? Que é falada pelo documento de Aparecida. Primeiro, antes de falar sobre as ferramentas, eu gostaria só de refrescar os temas do querigma, ok? Que é mesmo, também mencionado lá. O amor de Deus, Deus é seu Pai, decidiu sua vida e tem uma relação com Ele. Aqui podemos ver uma passagem que fala sobre o amor de Deus. O pecado, o seu pecado corrompe essa relação com Deus. Exemplo, o filho pródigo. Jesus Cristo, quem é a pessoa de Jesus Cristo? O pecado tem esse guarda-chuvinha aí, que é quando você está não recebendo aquela chuva, né, de graça. Então, ele está te impedindo de receber a graça, por assim dizer. O quebra-cabeça seria fazer sentido da vida de Cristo, todas aquelas, assim, cronologicamente entender quem foi Jesus Cristo como pessoa e também na história da humanidade. Entender que ele morreu e se ressuscitou para poder restaurar a nossa relação com Deus. Eventualmente também entender o que é uma conversão. A pessoa necessita entender o que é uma conversão, aquele que é buscador. Para ter uma relação com ele é necessário proclamá-lo como rei e senhor da sua vida. É que deixar que ele seja o senhor do trono que está no coração dele. E no final de contas também ver todos os presentes que Deus tem para poder nos dar, por assim dizer, né? A nossa relação com Deus se dá através de 2 maiores presentes, a Eucaristia e o Espírito Santo. Ok? Então, por último, também entender o papel da comunidade, a igreja. Uma comunidade, a igreja lhe ajudará a perseverar no caminho. Então, quando nós formos fazer a reunião de comunidade ou for fazer o diálogo missionário, podemos buscar passagens como essas que estão aqui no exemplo para poder mostrar a base de tudo isso e exemplificar por meio de passagens, porque a escritura é palavra viva e eficaz, não é um livro, é realmente viva, ok? Então, vou explicar o que seria o diálogo missionário. O que é o diálogo missionário? No final de contas, eu, por exemplo, como membro do Reino Cristo, tenho minha direção espiritual periódica, na qual o meu diretor espiritual vai me orientar e ajudar a discernir o que Deus está falando comigo nessas circunstâncias da minha vida nesse momento, e para que eu possa crescer no caminho à santidade. Essa pessoa está sendo introduzida ainda à vida espiritual. Então é diferente. É um diálogo muito querigmático. Isto é, nós vamos buscar pessoa a pessoa fazer essa estrutura, diálogo e escuta, ok? Buscar entender o que a pessoa tem a dizer, quais são as situações da vida da pessoa. Então, no primeiro momento do diálogo missionário, a gente vai buscar justamente incentivar um diálogo mais cordial, por assim dizer. Para, em um segundo momento, a partir daquilo que a pessoa está vivendo, buscar apresentar uma palavra de Deus que vá como uma resposta àquilo que a pessoa está passando naquele momento. E anunciar o querigma a partir disso, as verdades de fé. E, em um último momento, fazer uma oração. Esse diálogo missionário é uma coisa importante que seja feito com frequência. Por isso, é importante que o buscador seja realmente buscador. Quais são as características de um buscador? Ele tem que ser uma pessoa que realmente esteja buscando, obviamente, tem que ter uma disponibilidade de tempo para poder fazer o diálogo missionário em reunião de comunidade, porque ele está interessado. Tem que ser uma pessoa que realmente tenha demonstrado esse interesse, porque, do contrário, ele é simplesmente um curioso. Ok? Então, quando a pessoa realmente está naquele momento como, nossa, eu quero realmente fazer parte de qualidade, eu quero conhecer Jesus Cristo, eu estou interessado, você faz esse processo de poder apresentar o carisma por meio desse método, que é muito simples. Não demora mais do que 20 minutos. E aí, uma coisa também que eu faço um apelo para todos os leigos que estão aqui. E eu vou falar uma coisa que acontecia muito quando eu era religioso ainda. Chegava o fulano de tal, estava lá naquela situação de que, nossa, eu estou querendo conhecer Jesus Cristo, não sei o quê, tal. Chegava com um dos meus jovens e falava, fulano, tipo, eu quero conhecer um pouco mais, me explica, não sei o quê, tal. E falava, vai lá e fala com o irmão. O irmão seria o religioso, né? Ou fala com o padre. Até que um dia eu apelei, eu falei com todos eles, falei, olha, vocês são apóstolos ou são o quê?
Tipo, Jesus não falou, ide por todo mundo os padres e as religiosas e as freiras e proclamar o evangelho, batizando no Padre, Filho e Espírito Santo e fazendo discípulos. Não os padres e as freiras, não somente eles. Os leigos. Todo mundo pode fazer o diálogo missionário. Porque se a gente depender de que só os padres façam, nós estamos perdidos. Porque olha só a quantidade de gente que tem para evangelizar. Então, é uma coisa que nós temos que, como leigos, saber fazer. Ok? E aqui também seria a outra coisa que seria a reunião de comunidade. Eu só volto aqui uns slides, só para poder mostrar uma coisa que é importante também. Vocês veem aqui que... Por que eu digo diálogo missionário e reunião de comunidade? Imagina que esse cidadão está com esse barco aí e está remando só com um remo. Se ele rema só com um, ele vai girar em círculos, ok? Da mesma forma, o diálogo missionário e reunião de comunidade são os dois remos para o processo evangelizador, ok? Por quê? Porque se a pessoa tem somente o diálogo missionário, ela não vai ter uma comunidade, ela não vai conseguir perseverar naquela comunidade, ela não vai conseguir entender realmente como é a vivência dentro de uma comunidade. E se ela tem somente a reunião de comunidade, ela não vai em profundidade na parte pessoal. Por isso é importante ter os dois. A reunião de comunidade se juntam pelo menos 2 buscadores com aquele que está sendo o apóstolo, que está fazendo um momento ali de partilha com eles. E eles compartilham como foi a semana, cada um fala um pouquinho, entendeu? Faz uma invocação ao Espírito Santo, leem a passagem do Evangelho em voz alta e, eventualmente, fazem um momento de silêncio para escutar a Deus. Ok? Nesse momento, compartilham o que Deus fala no coração deles para a resposta de 2 perguntas. O que esse ensinamento quer me dizer? O filho pródigo. O que o filho pródigo quer me dizer a mim, João Paulo Alves, supondo que eu seja um buscador? E qual vai ser a consequência concreta que ela terá na minha vida? Ok? Isto é, se eu estou realmente buscando a Cristo, eu quero realmente mudar a minha vida e converter. Converter. Ou seja, mudar de direção. E aí a parte que eu acho que é mais bonita é a seguinte. São 3 pessoas, geralmente. Tá, o apóstolo e os 2 buscadores, por assim dizer. Cada um faz uma oração de intercessão um pelo outro, já pedindo intercessão do Espírito Santo para que Deus possa entrar no coração. Por quê? Em nenhum momento a conversão é obra humana. E somente faço um parênteses aqui, a gente está falando aqui do que é o nosso papel, né? Mas aqui a gente está falando do 1% que a gente tem que fazer para que o 99% de Deus possa entrar no coração da pessoa. Isto é, a gente simplesmente vai abrir o coração para que a pessoa possa receber aquela chuva de graças. Mas é 1% necessário. E essa oração de intercessão é importante. Por quê? Porque a conversão é uma graça. Não é um processo matemático, não é um processo de marketing, não é um processo de business. Somente Deus converte. Nós simplesmente semeamos. Nosso papel é semear e acompanhar a planta que está crescendo. Mas quem vai dar o fruto é Deus. Mas temos que semear e cultivar. Então, por que eu digo sobre o tema da reunião de comunidade e o diálogo missionário? É importante, porque assim, não é uma coisa que toma muito tempo. Com uns 20 minutos você pode fazer cada um deles. E hoje em dia, quando eu estava na sessão de jovens ainda, a gente fala, você pode fazer no Starbucks, coisa que tem muito no México, uma cafeteria, num lugar mais adequado, ou no campus da universidade. Tipo, eu sou um jovem que eu tenho 2 buscadores que eu estou acompanhando, beleza, eu vou lá, me reúno com eles 2 uma vez na semana, por 20, 30 minutos, e uma vez com cada um deles, por 30 minutos na semana, ou seja, não gasto mais de 1h30, para poder cumprir a nossa missão, ok? Então, termina que é uma coisa muito, assim, apostólica e prática de se fazer. Imagina um exército de pessoas fazendo isso, ok? Agora eu vou fazer uma pequena reflexão. Aí a gente pode falar, gente, mas tudo bem, isso aí é coisa de invenção de João Paulo, ou o documento fala uma coisa que não funciona, que não sei o quê. Mas vamos parar e pensar, vamos refletir como que Jesus fez. Jesus, no final de contas, tinha pelo menos esses apóstolos aí, né? Ou seja, João, Pedro e Paulo. Tinha os outros ainda dos 12 apóstolos, né? Mas vamos falar desses aqui especificamente. Paulo veio depois, mas enfim, foi um apóstolo. Então, o que Jesus fez? Ele dedicou 70% do seu tempo de pregar, daqueles 3 anos que ele fez de vida pública, para os seus 12 apóstolos, somente 30 para as multidões. Pareto de novo, entendeu? Então, assim, no final de contas, ele foi em profundidade para poder realmente dedicar mais tempo àqueles que iam fazer o processo de evangelização depois. De João, João dedicou tempo a Policarpo e Inácio, Pedro, a sua vez, a Clemente e Marcos, Paulo, a sua vez, a Timóteo e Tito. Paulo é o grande apóstolo dos gentios, falava no Areópago, converteu vários lugares, beleza, mas os formadores que ele deixou para trás, assim, para poder realmente fazer o que ele estava fazendo, foi Timóteo e Tito. Ele sabia das prioridades que ele tinha. Agora, imagine dessa seguinte forma.
Vamos colocar uma coisa bem prática. Possivelmente vocês já viram esse filme que se chama Corrente do Bem. E eu acho legal que está o título ali embaixo. É possível uma ideia mudar o mundo? Tipo, acho que a gente pode aprender alguma coisa aqui de uma maneira interessante, né? O que seria? Supondo que 10 das pessoas que estão aqui nessa palestra se dediquem a pegar 3 pessoas para poder fazer esse processo de conversão, ok? Processo de evangelização. E dedicar tempo para eles, para realmente, ou seja, fazer com que eles possam conhecer Jesus Cristo e se comprometam a dar esse diálogo missionário e como se fala, a reunião de comunidade de maneira constante e profunda, no final do ano, ou seja, no final dessa palestra temos 30 pessoas que vão estar no processo de conversão. E se convertem, têm a graça de se converter, no final de um ano temos 90 pessoas que são apóstolos, ou seja, discípulos, por assim dizer, né? Ou seja, se essas mesmas 90 pessoas também fazem o mesmo, no final de 2 anos temos 270 pessoas, que é um número ainda pouco. A gente fala, gente, olha o tamanho do mundo, entendeu? É insignificante a quantidade de pessoas assim. Mas vamos olhar um pouco mais para frente. Se nós temos essas 270 pessoas que fazem exatamente o mesmo, temos 810 pessoas em 4 anos. E, assim sucessivamente, 810 que fazem o mesmo, 2.435 anos. E o que vai acontecer? Em 10 anos, nós vamos ter um número de 590 mil pessoas, 590.490 pessoas, que é equivalente a uma cidade do tamanho de Joinville, Santa Catarina. E em 20 anos, um crescimento exponencial. Seria um número que eu nem sei o que é. Isso aqui, 34 bilhões, não sei. É muito grande esse número, né? Seria 5 vezes o número das pessoas que tem na Terra, né? E aí a gente fala, gente, pode parecer uma coisa um pouco irreal? Tudo bem. Podem falar que seja irreal, mas a grande pergunta é a seguinte, vamos parar e refletir. Cristo começou com 12. Desses 12, passam para aqueles que eu já lhes mostrei. Esses daí passaram para frente. Vieram os padres da igreja. Consequentemente, foi crescendo a igreja, as pequenas comunidades que estavam em distintos lugares do mundo foram crescendo. Paulo evangelizou o Oriente Médio, vários lugares, ok? Então, assim, a Grécia, que era uma Grécia pagã, foi evangelizada. Em 333, o Império Romano era Império Sacro Romano. Constantino era imperador do Império Sacro Romano. Independentemente da parte, por assim dizer, do Império, mas para você realmente ter evangelizado o Império a partir do sangue de mártires, quer dizer que cada um deles fez o que Cristo estava fazendo. Isto é, muitas vezes não é questão de muitas atividades, é dedicar a fazer bem um pouco mais em profundidade. Porque já aconteceu uma vez. Hoje em dia nós estamos, antigamente eles estavam evangelizando batizando aqueles que tinham que ser evangelizados. Hoje em dia nós estamos evangelizando os batizados. Entendeu? Então, no final de contas, temos uma missão diferente, mas no final de contas é muito parecida. Tem muita pessoa para poder fazer isso. E a igreja já fez uma vez. Podemos fazer outra vez. Ok? Podemos reevangelizar o século XXI e o mundo. Por que eu digo isso? E vou entrando na minha reta final dessa palestra, que seria a seguinte. Se nós somos o que somos chamados a ser, nós vamos colocar fogo nesse mundo. Que igual esse filme aqui, que possivelmente vocês viram, os que não viram, Corrente do Bem é um garoto que ele se dedica a fazer o bem a 3 ou 4 pessoas com o tal de que as pessoas passem essa corrente do bem, vão fazendo bem para outros também, ou seja, algo parecido com o que a gente está falando aqui, né? Mas, gente, vamos parar e pensar, no final de contas, quando a gente olha lá, a gente está naquela paróquia, está vendo aquele pouquinho de jovens com a gente, tá osso o negócio, os jovens não querem saber de nada, que os jovens são um problema, que todo mundo quer só saber de Clubhouse, Instagram, que o hack me parta e tudo isso. Mas, gente, se a gente for parar para reclamar dos jovens, Sócrates já começava a relatar nos seus diálogos de Platão, pelo menos 100, assim, 400, 300 anos antes de Cristo, que o problema da sociedade é que os velhos reclamavam dos jovens. Então, assim, é muito fácil a gente reclamar dos jovens e parar e não olhar realmente o potencial que eles têm. E não estou falando somente de jovens, qualquer pessoa. Então, tipo assim, é importante nós pararmos e vermos como nós vamos construir, muito mais do que reclamar. Como nós vamos focar e dar profundidade àqueles que já estão ali, em vez de esquecê-los, para poder ficar buscando muitos indiferentes ou curiosos. Vamos fazer atividades para eles também, temos que fazer o sonhar acordado, temos que fazer atividades de impacto social, sim. Não é um ou outro, é um e outro. Et, como se diz na latim, não out. Então, o que eu gostaria de propor aqui para vocês? Como que a gente construi esse time de apóstolos, de formadores? Porque temos que dar formação, ou seja, ferramentas para que eles saiam e façam o apostolado deles.
Mas, no final de contas, eles têm que comer a comida deles também, né? Gente, é sumamente importante. Se nós somos formadores de pessoas que são apóstolos, nós temos que dar direção espiritual para eles. Temos que ter pessoas capacitadas que deem direção espiritual. Temos que fazer retiros. Ah, vieram 5, não importa. Olha só, esse daí era meu grupo de formadores e apóstolos que nós fizemos um apostolado de castidade. Se chamava BIU Apostolado, tínhamos uma medalha que eles fizeram uma promessa de castidade e que vão entregar essa medalha no dia do casamento para a futura esposa ou esposo, ok? Então, assim, foi um apostolado muito bacana. Obviamente, estão mais preparados no nível de poder fazer esse tipo de promessa. Nem pegar qualquer um poder fazer esse tipo de coisa, mas temos que fazer tipo de coisa assim, que são ao nível daquilo que eles estão buscando, porque esse pessoal aí, eles estão na igreja desde que eles têm 4 anos. Então, não posso esperar e oferecer para eles o que eu estou oferecendo para uma pessoa que está chegando agora. Retiros, atos de piedade, ou seja, ter uma vida de oração exigente, que o centro da vida do dia deles seja realmente estar centrado em Deus. Eu trabalho, eu faço não sei o quê, porém eu tenho meu momento para poder me alimentar espiritualmente falando. Ter confissões disponíveis. Gente, a dificuldade que está tendo hoje em dia de poder confessar é muito grande. Eu entendo o tema da pandemia, mas também, assim, como nós podemos não utilizar a pandemia como um sofisma? As pessoas necessitam ter vida espiritual. Oração comunitária. Eles não vão fazer vida comunitária na reunião de comunidade. Eles têm que ter um momento de partilha entre eles. No caso, por exemplo, do Reino Cristo, nós fazemos um encontro com Cristo. Toda a segunda-feira, 7 horas da noite, estamos lá. Eu e minha equipe, somos 12 apóstolos que estamos ali, né? Cada um com seus problemas. E, obviamente, eu só faço um detalhe, pessoal. Quando eu falei que o processo de conversão, o salto de conversão é de buscador a discípulo, isso não quer dizer que nós não tenhamos uma conversão contínua. Um formador tem que se converter todos os dias, um apóstolo tem que se converter todos os dias, um discípulo tem que se converter todos os dias. É uma conversão de todos os dias. Obviamente, tem que haver a primeira conversão, mas não podemos deixar com que de lutar, porque vigiar e orar, para não cair de tentação. Por último, dar curso de formação, curso de vida espiritual, explicar a dinâmica da vida espiritual para eles, a Sagrada Escritura, antropologia cristã, métodos de oração. Realmente, ou seja, eu me dou conta que hoje em dia, assim, eu me vejo numa situação um pouco delicada porque compartilho um pouco minha situação pessoal, né? Eu saí antes de fazer teologia do seminário, então, assim, hoje em dia eu preciso, assim, a nível de formação, de um conhecimento mais teológico, entendeu? Então, assim, eu não posso ir simplesmente ver qualquer palestrazinha. Eu não estou dizendo, assim, sou melhor que ninguém nem nada, mas, assim, depois da formação de 12 anos no seminário, precisa de coisa consistente. Então, assim, temos que ter disponível isso para as pessoas que estão na paróquia, porque tem várias pessoas que são assim. Porque depois a gente começa a baixar o nível daquilo que está ali, entendeu? Então, assim, temos que oferecer esse tipo de coisa, acompanhamento mais personalizado para esse tipo de formadores, porque no final de contas eles vão ser equipe. Eles vão ser equipe que realmente vai trazer os outros para poder vir até a igreja. Então, pessoal, até porque também já é tempo, olha só, terminei um pouco, uns 10 minutos antes, por assim dizer. Eu gosto de ser bem sintético, não gosto de ficar dando volta nas coisas, mas eu gostaria de abrir um espaço para dúvidas. Eu sempre sou muito disponível a conversar, dialogar, gosto muito de fazer amizades católicas, assim, sou pessoa que eu amo, criar essa comunhão com pessoas que compartem a mesma fé. Por isso coloco até meu LinkedIn, meu Instagram aí disponível para vocês, caso quiserem me encontrar nessas duas redes, poder mandar uma mensagem, alguma coisa, que eu possa estar disponível para poder compartilhar aquilo que possa ser de utilidade. E abro esse momento de perguntas para que possam também contribuir com alguma coisa, se alguma coisa não ficou clara ou qualquer coisa do tipo. Muito obrigado. Legal. João, eu fui anotando aqui as minhas colocações, enquanto o pessoal vai botando as perguntas ali no chat, gente. O roteiro é o mesmo, certo? Então, você vai lá no chat, coloca a sua pergunta, e aí eu vou fazendo aqui dentro do nosso bate-papo junto com o João. Então, você pode ir colocando ali as perguntas que você tiver. Eu fui anotando vários pontos aqui que eu acho que são bem importantes dentro da concepção de toda a semana da evangelização, principalmente. E uma coisa que eu queria trazer e perguntar para você, João, e até você partilhar um pouco, porque eu sei que, pelo que eu percebo, a sua experiência muito com o jovem, né? Como que a gente faz, João, para as pessoas se engajarem
mas numa perspectiva de eu não querer uma mão de obra qualificada para a minha comunidade. Não sei se você consegue me entender. Muitas vezes a paróquia vai lá e assim, em vez de ela chegar e fazer o processo de querigma, ela vê lá uma jovem que é professora. Nossa, você é professora, é tão boa, né? Fala com as crianças, vem ser catequista, né? Então, como que a gente pode mudar esse comportamento também na vida pastoral? Porque hoje a gente percebe que o movimento, às vezes, na igreja é esse, as pessoas não querem servir na igreja, né? Mas o convite é feito desse jeito. Então, como que a gente vence essas barreiras do convite e como que a gente pode estruturar melhor isso na vida pastoral? João, se você puder tirar o seu compartilhamento da tela, fica melhor para a gente poder visualizar as Sim, pessoas desculpa. na sala. Deixa eu só entrar aqui. Onde que está? No mesmo lugar que você compartilhou, ou tem Sim, um stop. perfeito. Já está. Pronto. Que aí a gente consegue olhar o Ótimo. povo. Vou compartilhar, eu vou falar um pouco da minha experiência, ok? Porque eu acho que quando a gente fala da experiência, a gente encontra problemas reais. Vou explicar um pouco, desde a perspectiva um pouco dos jovens e depois um pouco do processo de... Esquecendo um pouco a questão das pessoas que estão em processo de conversão, mas mais as pessoas que estão dentro já, né? Nosso movimento, o Reino Cristo, nós temos um movimento específico com que temos grupos para distintas pessoas. Por exemplo, vamos por idades, na verdade, né? Temos o que chamamos de base net, que seria para crianças com menos de 7 anos. A partir dos 9 até os 14, nós temos o que chamamos de ECID, que seria Encontro, Convicções e Decisões, que seria o Reino Cristo para garotos, por assim, meninos e meninas, ou seja, miniatura. E a partir disso tem o Reino Cristo já, que seria já para jovens, ok? E a partir disso você faz as suas promessas, faz sua adesão ao movimento e tudo mais. E aí tem a sessão de jovens, que é a que eu faço parte, até que você casa, aí você vai passar para a sessão de senhores ou senhoras. Qual que é o grande problema que nós tínhamos? Nós tínhamos o problema de que, por exemplo, quando o menino estava no ECID, tipo, você tinha que galerão no ECID, assim, um grande número de pessoas. Se você não fazia um processo de transição do ECID para o Reino Cristo, que seria de 14 a 15 anos, você perdia um montão de gente. Segundo, se você não faz um processo de transição daquele que se casa para a sessão de senhores, você perde o cidadão também. Então, no final de contas, eu acho que aqui a pergunta vai de uma seguinte forma. Existem duas soluções, eu acho. Aquela que seria apagar o fogo, para você ter pessoas que sejam formadores, e ver por que o edifício está pegando fogo e como parar a situação que está criando fogo, um incêndio, por assim dizer. Então, vamos colocar uma solução para as duas coisas. A segunda solução vai ser relacionada ao que eu estava falando anteriormente. O primeiro seria, bem, se eu chego numa paróquia ou num movimento e eu não tenho nas minhas mãos pessoas que estão formadas, eu vou ter que me dedicar a formá-las. É muito simples. Eu não posso ter um formador que não tenha formação. Por isso que é interessante entender. Esse cara é discípulo, é apóstolo e formador. Se ele não é formador, ele não é formador. Ele é um discípulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou oferecer formação. No mesmo slide, eu colocava crescer em catequese. Então, eu vou pegar esse grupo de pessoas que eu vejo que tem uma possibilidade de ser apóstolo e formador e fazer um programa especial para eles e fazer com que eles realmente sejam formadores. Então, assim, a gente vai ultrapassar a questão da boa vontade, mas realmente vai dar uma formação sólida. Isso seria a nível imediato. Apagar o fogo. Porque às vezes a gente chega numa situação que, assim, você não pode construir uma estrutura um pouco mais a longo prazo. Agora, conectando pela questão que eu estava falando, temos todas essas realidades no movimento Reino Cristo e uma paróquia tem a mesma realidade de perseverança, catequese, perseverança, crisma, que mais? Depois tem grupo de Tem o jovens, próprio encontro de grupo de casais, jovens, né? isso, várias situações, né? Qual que é o grande ponto aqui? Nós temos que criar uma estrutura que haja ou seja, que flua, que o cidadão, desde lá de quando ele tem 9 anos, ele comece realmente a ser um formador, ou seja, que o percurso formativo seja efetivo. Porque senão a gente vai pagar fogo a vida inteira. Então, se eu chego num lugar que não tem um percurso formativo, beleza, vou começar desde o top down, vou começar desde cima para baixo, mas eu tenho que construir esse percurso. Do contrário, o próximo que vai chegar vai ter que começar do zero de novo. Legal. Essa percepção, por exemplo, que você traz sobre a questão do processo formativo, eu falo muito sobre isso quando eu trato do funil do funil da evangelização ou jornada da evangelização, que usa
metodologia do funil de vendas, eu trago isso para um contexto evangelizador e dividir as etapas baseado nas camadas do funil lá de vendas, né? E eu falo muito assim, como é que... Aí eu dou um exemplo assim, se eu chegar hoje na paróquia de vocês e eu sou um ateu, e eu chego na igreja e digo assim, escuta, eu quero conhecer esse Jesus que vocês tanto amam aí, qual é o processo que eu vou viver? Qualquer liderança, agente pastoral, tem claro como é que ele vai acolher essa pessoa e vai conduzir essa pessoa a esse processo? Se isso hoje não é claro, e aí eu pego um caso extremo de um ateu, eu já uso um caso bem extremo de alguém que está fora de um contexto religioso total, como é que você vai fazer para estruturar isso, né? Porque você precisa criar essa conexão. E aí eu uso, inclusive, a passagem do Evangelho que fala sobre o próprio Cristo, o menino crescia em sabedoria, estatura e graça. Né? Existe um caminho a ser seguido para os filhos de Deus. Eu preciso construir isso a curto, médio e longo prazo, né? E na vida pastoral paroquial, e aí a gente ouve às vezes os padres, e aí tem padre aqui que com certeza pode dizer que a dor da vida dele é a pastoral de conjunto, por exemplo. E ele, às vezes, ele pensa que, às vezes, resolver o problema dele de mais liderança é criar mais estrutura, fazer mais eventos, mais coisas, quando, na verdade, ele tem quase tudo na paróquia. Pode ser que, às vezes, um ponto ou outro ele não vai ter, mas os movimentos, as pastorais que existem na igreja, muitas delas podem ser encaixadas dentro desse ciclo formativo, né? O problema, muitas vezes, é o quão medíocre é todo o serviço pastoral que eu estou oferecendo à comunidade. Eu falo muito disso, às vezes eu quero divulgar a minha paróquia, mas quando a pessoa chega, aquela publicidade que eu faço não condiz com o que eu entrego para as pessoas, né? É quase que uma propaganda enganosa. Tipo, eu falo que a missa é maravilhosa e a pessoa chega lá, a missa, o som é ruim, a leitura é ruim, tudo é ruim, né? A homilia do padre é ruim, eu não me preparo. Não... Então, aquela propaganda, o marketing não serviu de nada, porque eu fiz uma propaganda enganosa, né? Então, quanto mais eu tiver isso estruturado, melhor vai ser. Gente, você pode colocar ali as perguntas, eu vou ler já uma daqui, ó, da Maria. Ela está dizendo assim, um dos desafios é manter os jovens crismandos na igreja. É disso que você está falando, João? Sim, sim. Eu falo da minha paróquia, onde eu estou hoje, que o padre está fazendo um trabalho bom, mas vai ser a longo prazo. Porque, eventualmente, assim, é natural. Os jovens e nós, entre aspas, às vezes, quando não estamos muito maduros na fé, vamos por gratificações. Ou vamos por meta, né? Etapas. Checklist. Ou o famoso bucket list, não? Fui na Bahia, tá. Ou mesma coisa, a gente fala, fui na Bahia, fui no Rio. Aí chega lá na vida católica. Fiz a primeira comunhão, fiz a crisma, e depois... Então, assim, é um catolicismo de cumprir e não de viver, muitas vezes. E por isso eu acho que é importante a conscientização desde antes. Ou seja, que realmente a formação seja assim, entrar no coração do jovem para que quando depois haja o passo do crisma, obviamente haja uma estrutura de grupo de jovens também que possa receber e acolher. Porque lembramos o tema da comunidade é muito importante. Porque se depois você tem 2 ou 3 jovens que não tem uma comunidade onde se inserir, é difícil que ele realmente possa perseverar. E também, vamos ser sinceros, cada um está numa etapa de vida diferente. Não podemos esperar que um jovem se insira num grupo de pessoas que têm 40 anos, porque a sua vida é diferente. É um desafio que temos que pensar. Como podemos realmente evangelizar os jovens por meio de outros jovens? Então, faça um parênteses. Aquele retiro que eu comentava com vocês, aquele da camisa roxa que eu mostrava, né? Por exemplo, eles tinham reunião entre os jovens que os que eram os apóstolos ali eram os jovens. Você não podia, eu tinha o clésimo, não podia me meter lá no meio, não. Hoje em dia posso, porque, enfim, eu já não sou mais religioso. Mas o ponto é que, assim, era um apostolado de jovens para jovens. Então, assim, é um importante que hajam esses jovens que tenham a formação para dar acompanhamento a outros jovens. Eu não tenho, beleza, vamos olhar lá embaixo na catequese, como que eu posso fazer a longo prazo esse processo de formação para que daqui a 7 anos eu consiga. Então, é apagar o fogo, mas criar a estrutura.
E um parênteses em relação à catequese que ainda me impressiona é que, às vezes, a paróquia ela ainda não compreendeu a potencialidade da catequese, porque é o seguinte, a igreja ainda não sai batendo em porta para trazer o crismando ou o catequizando de primeira Eucaristia para a igreja. Ele vem por conta. O pai e a mãe traz ele, faz a inscrição, a matrícula da catequese. Então, eu não tenho nem que ir no mar pescar, o peixe chega dentro do meu barco. Só que como eu ofereço isso, é que é assustador, entendeu? Porque eu olho, às vezes, eu fui da comunidade Shalom durante 9 anos, né? E no Shalom a gente garimpava em lugares que a paróquia nunca iria. A gente ia em lugares que ninguém queria ir. Na verdade, o Shalom vai e tem um trabalho forte de evangelização, e não só o Shalom, o próprio movimento. Eu sou amigo do padre Rodrigo Hurtado, né? E admiro demais o trabalho do padre Rodrigo, e me impressiona, por exemplo, o padre Rodrigo evangeliza os ricos em São Paulo, a classe alta de São Paulo, numa capacidade que eu olho assim, eu digo, padre, o senhor... Eu aprendo, eu saí algumas vezes para visitar junto com ele alguns lugares que eu olhava assim, eu dizia, padre, como a igreja precisa aprender a evangelizar essas pessoas, como eles são incríveis e podem ter uma potencialidade gigantesca na sociedade, mas nós somos tão medíocres na nossa evangelização com essa classe importante da sociedade que tem um impacto gigantesco, porque se eu tenho um empresário, um CEO, um presidente de uma grande empresa, católico, cristão, ético, que está lá evangelizando, cara, ele transforma a realidade dele inteira. Né? Como eu vejo o padre Rodrigo lá com o Instituto de Líderes fazendo um trabalho incrível, né? O padre Rodrigo dá palestra em banco, né, para funcionários e tal, então isso é muito legal. E como eu acho importante a gente ter esse olhar de uma evangelização que de fato vai ao encontro das pessoas na necessidade delas e na realidade delas. E a paróquia tem essa condição ainda. Ela ainda tem ela tem uma estrutura, ela está muitas vezes no centro da cidade, por exemplo, as cidades são menores, a igreja ainda é o centro daquela cidade, a praça mais importante é na frente da igreja, então existe todo um movimento ali que pode acontecer, mas que a gente ainda caminha de forma muito medíocre em muitos aspectos, né? E principalmente na catequese, né? Na vivência da catequese. Uma vez eu falei com um padre, ele disse assim, Gil, mas se eu preciso de catequista, porque vai abrir as turmas e tal, eu digo, padre, se não tiver um catequista que preste, não dê a catequese. É melhor você não dar uma catequese mal dada. Uma catequista, eu conheço um monte de gente que não participa da igreja por causa de uma catequista. Porque a catequese foi tão mal dada que a pessoa nunca mais apareceu na igreja. Então, às vezes, é melhor que ela nem receba essa catequese ruim. Vai ter menos estrago, né? Do que ela fazer aquilo e gerar um impacto monstruoso na vida da pessoa. Né? Uma vez a gente estava evangelizando em Floripa, nos semáforos. E aí, essa história para mim me marca muito, assim, em relação ao impacto que um serviço pastoral mal dado pode causar na vida de alguém. E aí, um amigo nosso, que hoje nem está mais na comunidade, ele foi evangelizar o rapaz no semáforo, no carro, e aí o rapaz olhou para ele e disse, eu quero que a igreja católica morra. E aí, esse meu amigo deu um passo atrás, assim, tá? Ele disse, cara, por que aconteceu e tal, né? E aí ele disse assim, eu sou filho de uma mãe solteira, no qual o padre da paróquia disse que ela não poderia batizar o filho primogênito dela porque ela era mãe solteira. E aí eu não sou batizado e eu odeio a igreja, e minha mãe ensinou a odiar a igreja, porque um dia ela quis que eu tivesse a fé dela e negaram isso ao filho dela. E aí eu fiquei olhando aqui, aí o meu amigo pegou e olhou assim, cara, eu vou rezar por você, mas mais do que rezar por você, eu vou rezar por quem fez isso com você. Na igreja não é assim. E aí eu sempre lembro disso, porque eu digo, gente, existem várias formas de você orientar uma pessoa num caso como esse, e o quanto de impacto isso pode gerar na vida de alguém, né? E aí o estrago está feito. Agora,
Como resolver isso, às vezes vai levar anos, ou eu nunca vou conseguir uma outra, como era o caso desse meu amigo que estava indo lá tentar fazer um trabalho que alguém acabou destruindo já antes, né? Então, como é importante a gente cuidar com o trabalho pastoral na comunidade paroquial, porque as pessoas ainda vão procurar o curso de batismo, o curso de casamento, a catequese, elas vão lá, ninguém vai atrás delas. E isso pode ser uma grande rede de pesca, né? Se eu souber fazer bem e tal. Eu tenho uma pergunta, tem mais alguma pergunta, gente, ali? Deixa eu ver. O Cássio está perguntando. O Cássio perguntou, deixa eu ver aqui. Quando quando há mais de um grupo de jovens na paróquia, onde entre si acontece de ter conflito entre os grupos, como lidar com esse tipo de problema? Isso é bem paroquial mesmo, é um problema bem comum. Então, isso é bem realidade, e aí pode tentar responder, viu? Sim. São temas que eu acho que aí entra muito também a formação humana da pessoa, né, do líder paroquial. Isto é, aí eu acho que quando a gente vai aprendendo coisas de conversas cruciais, questão de ter capacidade de diplomacia também para poder lidar com esse tipo de coisas, porque temos que reconhecer uma realidade. A diferença de um trabalho corporativo, o trabalho dentro da paróquia é um trabalho voluntário. Então, o grande problema é que quando você tem pessoas que estão dando o seu tempo, muitas vezes pode ser que eles não façam a coisa da melhor forma, tudo mais. Se você vai corrigir, você tem que ser muito delicado na maneira que você corrige. Por quê? Você pode terminar ou ferindo a pessoa, ou também criando um auê dentro da paróquia, porque por esses motivos que a gente fala, né? Eu acho que tem a parte humana da coisa, que seria a questão de saber dialogar, saber criar situações para que um possa ver o lado do outro, ou seja, criar oportunidade de diálogo, ok? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, eu acho que a resposta seria o mais importante é o seguinte: pedir luz ao Espírito Santo discernir quando e como falar as coisas. Porque, às vezes, a gente pode buscar muitos meios humanos e esquecer que o Espírito Santo pode qualquer coisa, entendeu? E partimos muitas vezes para a ação sem realmente ter vindo da contemplação. Então, acho que é muito importante isso. Obviamente, questão do diálogo, sim, criar. Tem uma palestra futura, algum dia, se tiver um quórum, tiver pessoas. Deixa eu anotar aqui o nome da Pode palestra para a anotar gente já aí. marcar. É sobre o tema justamente da vulnerabilidade espiritual. Isto é, muitas vezes nós. Vou colocar um exemplo, né? Se você olha para uma janela e você fica focando naquela manchinha que está ali, você termina que não vê a beleza da paisagem que está atrás da janela, porque você está focando na manchinha. Mas se você muda a perspectiva, você vê a paisagem. O que eu quero dizer? Nós temos a tendência, como seres humanos, a focar na mancha. Então, por exemplo, o grupo de jovens A vai focar na mancha do grupo de jovens B e assim sucessivamente. Só que acontece, até que você não crie um momento de vulnerabilidade espiritual, em que as pessoas percebam o que está de trás da janela de cada um, os sofrimentos que cada um tem, muitas vezes, e as dificuldades que eles têm para poder fazer a coisa, ou seja, ver de trás das evidências, às vezes não tem Cristo que desça para poder resolver o problema, né? No sentido de que você, assim, como que Deus quer atuar, mas você também tem que criar uma oportunidade para que a pessoa possa, ou seja, que haja um momento de compartilhar um pouco a situação, entendeu? Eu acho que isso é um tema muito de diálogo de família também, ou seja, acontece muito, é um tema de comunicação. Só queria fazer a cena antes de somente passar a outra pergunta, Jean. Uma coisa que eu esqueci de comentar também antes, estava mencionando, é a questão de como o impacto de um formador pode ter na paróquia ou na sociedade. Gente, se a gente tem uma pirâmide e a gente quer molhar uma pirâmide, qual que é a forma mais eficaz? Se você quiser molhar uma pirâmide, ninguém vai molhar uma pirâmide, mas a forma mais rápida de molhar uma pirâmide é você chegar em cima dela e colocar água. A questão do empresário, não estou dizendo que temos que falar somente de gente rica, não é isso. Todo mundo pode ser uma pessoa influente na sociedade, os ricos, os pobres, todos. A definição de líder é o que influencia nos demais. Um professor, uma catequista, okay? Um pai de família, uma mãe de família, um empresário, um político, ou o que seja. O ponto é, nós temos a claridade que nós estamos formando os líderes da nossa paróquia, que formam outros líderes,
a gente, no final de contas, está cumprindo com a nossa missão. Porque está sendo mais eficaz. Por quê? Porque Cristo fez isso. Exato. Assim de E simples. a igreja, por muito tempo, viveu, e eu falo sempre isso nas formações da Dominus, principalmente nos cursos para os nossos clientes, que é o seguinte: nós vivemos uma evangelização de massa por muito tempo. Está impregnado na nossa cabeça que evangelização é multidão. E isso tem que acabar. Assim. A Evangelho Gáudio fala sobre isso, o documento de Aparecida fala sobre isso. Por exemplo, essa questão de grupo de jovens. Cara, que tenham 50 grupos de 12 jovens que possam se reunir, e aí eu já emendo com a pergunta aqui que a Carmelia está fazendo, Carmelia ou Carmélia, né? Agora eu estou na dúvida se pronuncia assim, mas quais os dias melhores para realizar o catecismo com as crianças, por exemplo, durante a semana funcionaria? Por exemplo, cara, eu tenho que ter um monte de grupo de jovens, eu tenho que ter um monte de turma em vários horários, porque quanto mais horário eu tiver, mais as pessoas vão estar, né? Eu preciso ter isso, eu preciso disponibilizar para as pessoas a oportunidade. Eu coordenei o grupo de oração universitário, os famosos GOLs, né, da RCC e tal, e quando eu fundei o grupo na minha universidade, eu tratei logo de chamar, na época, o capelão e disse: padre, eu quero um grupo em cada centro de estudo da universidade, porque a minha universidade tinha quase 30 mil alunos, tinha mais de 3 quilômetros de extensão. Cara, era muito grande. Então, até o cara chegar no final do prédio para participar do grupo, o grupo de oração já tinha acabado, porque 15 minutos de grupo de oração, né? Então, era muito rápido. Eu disse: vamos fazer vários grupos. Então, a gente fundou, em 2 anos, 4 grupos de oração, em horários diferentes, em lugares diferentes, com pessoas diferentes pregando, fazendo o grupo. Então, a gente tem que perder essa mania de achar que a gente tem que concentrar todo mundo dentro da igreja no mesmo horário. E agora a pandemia está ensinando isso, né? Tem que diminuir os percentuais, então isso está sendo excelente. Mas essa mania de evangelização de massa, ela acaba prejudicando em muito o processo evangelizador. E incrível isso que você falou, e eu já ouvi muita palestra de empresário, de CEO, e no mundo do digital a gente assiste muita coisa com essas regras 70-20, 70-30, né, e tal. E eu nunca tinha, na verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso. De fato, né, Jesus se dedicou mais aos discípulos, ele não se dedicou à multidão, ele saía para ficar com os discípulos. Então, é muito importante o padre, é muito importante o líder cuidar daqueles que já estão ali. Nós temos lideranças feridas, chagadas, destruídas interiormente, né? Como diz o Papa Francisco no Evangelho Gáudio, que parece que vivem uma eterna quaresma, e nós não cuidamos deste povo. Então, isso é muito importante neste tempo, muito legal aquilo que você falou, João. E eu vou vendo assim, eu acho que todo mundo que participou a semana inteira, eu acho que percebe, João, assim, uma condução do Espírito que às vezes eu fico até impressionado, porque eu monto o cronograma e, na verdade, é palestrante tipo que nem se conhece, né? Eu não conhecia o João não me conhecia, o outro João também não, eu conheci o Marcos Fábio, mas assim, de contato. Então, a gente vai vendo todo o movimento que Deus vai gerando, sabe? Isso é muito legal. Eu acho que o João caiu, né? Não, eu tô aqui. Ah, tá, beleza. Só um comentário, Jean, a pergunta sobre a questão dos dias da catequese. Aí eu vou falar um pouco, colocando um pouco o chapéu de marqueteiro. Eu sou muito prático nesse tipo de coisa. É tão fácil como de chegar ali e falar: olha, pessoal, fazer uma pesquisa, assim, e realmente ver, ou seja, qualquer demanda, ou seja, onde que o pessoal se encaixa melhor no dia e ver onde que a maioria realmente pode ter maior facilidade e começar a fazer aquele momento. Ah, é que tem um grupo grande que não pode fazer no momento. Beleza, cria um segundo momento, entendeu? Eu acho engraçado que a questão do encontro com Cristo que eu comentava, que é a nossa reunião de comunidade apóstolos, né? A gente estava no sábado de manhã e eu fazia crossfit, né? E eu falei: caramba, tem um encontro com Cristo e eu gosto de ir no crossfit, né? E eu saí correndo no crossfit para poder chegar e fazer porque era online, né? Por causa que a gente começou a fazer um ano online. E, enfim, aí depois chegou um momento que o pessoal começou a deixar de ir no sábado de manhã, a gente foi lá e simplesmente fez uma enquete, falou: quando que todo mundo pode comparecer? Ah, segunda-feira, 7 horas da noite. Beleza, eu vou deixar esse horário livre para poder fazer isso daí. Aí, antes que a gente estava tendo 3 ou 4 pessoas, 6 gatos pingados,
apareceram os 15 de novo. Então, assim, acho que é questão de ser muito prático, né? Eu acho que uma coisa que é muito importante, que uma das coisas que o marketing nos ensina também, que eu acho que cada vez a gente pode até incorporar na igreja é, gente, não pensar na mente do, como é que fala? Do vendedor, na mente do consumidor, entre aspas. Isto é, parar de querer forçar a minha realidade sobre as pessoas, mas buscar entender como que a dinâmica da pessoa faz, entre aspas, um estudo de mercado, como estão se comportando, para poder, a partir disso, oferecer o melhor produto. O que eu quero dizer? Se você vende brigadeiro e todo mundo gosta de cajuzinho, para que você está vendendo brigadeiro? Entendeu? Então, assim, no final de contas, entender o que o pessoal está buscando. Se busca um horário específico, vamos lá, vamos ser flexíveis. Ah, que o povo hoje em dia é muito não sei o quê. Não, tudo bem, eles são assim, mas vai lá e faz o horário que eles querem, entendeu? Então, assim, parar de ficar achando que o povo é chato. O povo é chato, essa frase, o povo é chato, não resolve, não evangeliza. Vamos pensar em estratégias mais efetivas. Eu acho que isso é muito Sim. importante. Legal. Uma pergunta aqui. Há um esforço em muitas paróquias para implantar iniciação à vida cristã, como inspiração catecumenal, mas a grande maioria não quer refazer o caminho, rever erros e iluminar a vida futura. A catequese catecumenal parece ser o caminho que o João está indicando, ou estou enganado? Sim, sim, sim. Bom, antes de mais nada, não sei se estão referindo ao movimento neocatecumenal em específico ou seria como a catequese Não, especificamente? é a catequese, não sei se você tem esse conhecimento, mas é em relação ao catecumenato, que inclusive agora vem as diretrizes da CNBB para implantar Sim, para rever todo o caminho da catequese. Agora, se eu não me engano, entendo. passou a ser 5 anos, tem lá todas Sim, aquelas celebrações ao longo do caminho e tudo mais. E ele sim, sim, também, sim. eu acho que é um pouco baseado na espiritualidade do movimento eu acho que o movimento é baseado no catecumenato, na verdade, né? Sim, totalmente, totalmente. Ótimo, é isso, justamente essa pergunta. O processo, sim. Gostaria só de fazer dois acenos antes de chegar a esse ponto da pergunta, porque é uma preparação. Eu vi uma pergunta aqui no chat que também vai muito relacionado com isso. Falou, olha, muitas vezes temos retiros de RJC, EJA, que os jovens vêm e depois desaparece. Gente, o EJC e o EJA é importante, mas ele é para buscadores. Qual que é o grande problema dos apostolados e retiros dentro da igreja? Pensar que um retiro é para todo mundo e começa a achar que ele tem que fazer esse retiro é específico para aquela etapa. Agora, o neocatecumenato que seja, tudo mais, o processo já é para o discípulo. Por isso que eu digo que tem que ter um percurso, uma atividade para cada um ali, ok? E, obviamente, a igreja do CNBB está buscando também oferecer essa reflexão, porque, no final de contas, gente, não temos que descobrir 5 pés no gato, pelo em ovo, não tem que inventar a roda de novo. O processo já está feito. É simplesmente a gente ver, ok, quais são as etapas que nós temos e fazer bem. Eu acho que é muito simples. E para aí ver, dou um exemplo muito concreto. Eu sou mais velho de quatro irmãos. Vem eu, depois tem uma irmã de 25, depois um irmão de 23, que eu falei que ele chegou a ser coordenador do EJC e faz muito bom trabalho, na verdade. E depois tem um irmãozinho de 9. Obviamente, graças a Deus, meu pai, ele foi coordenador da Renovação Carismática em Belo Horizonte por anos, assim. Então, assim, o tema de fé em casa não é um problema, né? Aí um dia, 2 semanas antes de que ele pudesse fazer a primeira comunhão, estamos conversando lá em casa, assim, meu irmãozinho falou, não, que o padre foi lá e explicou sobre o pão que a gente vai receber lá no dia tal. Assim, eu já não era religioso, eu olhei assim e falei, Gabriel, que pão que é esse que você está falando aí? Ele falou, não, o pão que tá lá, ó, é aquele que o padre levanta assim e tal. Não, não é pão, cara. É Jesus, entendeu? É diferente as circunstâncias. Não, porque o padre falou que era um pão. Não é que o padre falou que era um pão. Aí eu entendi qual que foi o problema. O problema é que o que estava dando a catequese estava com muita dificuldade de poder lidar com a atividade dos meninos, que os meninos eram muito agitados, falavam pra caramba, e terminava que não conseguia transmitir a mensagem. Entendeu? Aí, na cabeça do meu irmão, que também fala pra caramba, assim, não põe atenção nas coisas, ficou com pão, entendeu? Então, assim, eu não vou crucificar o catequista, mas também me faz refletir. Realmente, o catequista está com a habilidade de poder lidar com crianças? Então, assim, Exato. O gente, método é bom, né? Por exemplo, o caminho é eficiente, mas quem está dando, será que de fato entendeu a proposta, né? exatamente, habilidade, tem um perfil, ou
Vamos pensar, assim, eu acho que das coisas que eu acho que é muito importante, a gente sempre pensar bem das pessoas, né, antes de fazer qualquer juízo. Então, vamos pensar todas as possibilidades boas antes de chegar ao mais drástico. Possivelmente não tem perfil para criança, mas agora, supondo que tem um perfil, realmente está fazendo com qualidade a catequese? Ou seja, gente, é muito fácil a gente falar o que é o essencial ou seja, se você quer fazer pão, o essencial é você pegar ovo, pegar leite, pegar farinha de trigo. Se você colocou frutas vermelhas, o raio me parto, não sei o quê, já não é essencial ao pão. Entendeu? Então, assim, o que é o essencial? Aquilo que você não pode deixar de ter para poder ter pão. A mesma coisa, um menino não pode não pode chegar à primeira Eucaristia sem realmente saber que Cristo está na Eucaristia. Assim, se fosse que, sei lá, os apóstolos eram 15, que eles moraram na China, tudo bem, não tem problema com isso. Agora, as coisas essenciais nós temos que ter claridade que estão sendo bem transmitidas. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes o problema é que a gente tem lá um montão de menino, é muito fácil jogar uma bola lá para jogar futebol, distrair eles, e termina que se resolveu o problema por pelo menos 40 minutos. Mas realmente eles estão sendo catequizados? A catequese está cumprindo com o seu objetivo? Então, a grande pergunta é essa. Estamos Exato. cumprindo com o objetivo primordial? Sim ou não? O que está faltando para poder cumprir com o objetivo? Porque não é fazer muitas coisas, é fazer bem o que a gente já tem. Exato. Bem isso. Eu tinha um cliente que a gente fez o planejamento estratégico da paróquia e um dos pontos fracos era a dimensão da vivência da espiritualidade dos líderes, né? Como eles estavam vivendo a fé deles e, na verdade, eu tinha identificado que muitos nem tinham vivido o querigma, eles não viam Jesus como seu amigo pessoal. E aí, eu acho que uma das experiências mais marcantes para mim foi quando a gente fez o retiro de experiência de oração aos moldes de um seminário de vida. Só não era da renovação, então ele não tinha as partes carismáticas, mas tinha todo o querigma lá, bem bonitinho e tudo mais. E uma das experiências mais bonitas que eu vivi do testemunho desse retiro foi que uma liderança, uma senhora, de quase uns 60 anos, com quase 30 anos de paróquia, olhou para mim após o retiro, depois que eu não participava do retiro, mas eu era consultor da paróquia, então eu ia para avaliar após projeto, e ela olhou para mim e disse assim: Jean, eu cheguei à conclusão durante o retiro que eu passei 30 anos da minha vida servindo a Jesus sem ser amiga de verdade dele. Eu aprendi nesse retiro que, de fato, eu precisava ter essa experiência, e agora, aquilo que você falava de ser amigo de Deus, eu me vejo como amiga de Deus, e agora eu posso começar um processo formativo de verdade. Cara, ela com quase 30 anos de paróquia. Então, assim, a gente tem pessoas na paróquia que são muito boas, voluntárias, assim, no nível de voluntariado, mas elas não são discípulas, e não é por maldade delas. Não é porque elas são más e não quiseram receber Jesus, elas receberam uma formação horrível, ruim, que amargou, na verdade, que retardou 30 anos, no caso dessa senhora, de amizade com Deus. E olha como isso é grave. Porque, no caso dela, ela teve a experiência dela e beleza, ela seguiu a vida dela. Mas quantos que eu retardo? E quantos que não têm a oportunidade? Né? Por exemplo, uma vez eu falando com uma freira, porque eu disse numa paróquia que eu estava dando consultoria que a catequese estava falida. E a freira coordenava a catequese arquidiocesana. Resumindo, uma catequista que estava na reunião, rapidamente fez fofoca para a coordenadora arquidiocesana que o Jean tinha dito que a catequese estava falida. Virou uma zona, chegou isso até o bispo, mas o bispo sabia de todo o nosso trabalho, eu faço tudo com orientação, enfim. Aí a bendita da irmã veio falar comigo nos corredores da Cúria e na verdade foi num elevador, eu lembro até hoje a cena. E aí ela me falou, e ela disse: que história é essa e tal, e eu disse, e continuo afirmando, a catequese está falida nessa paróquia. E aí ela: como que você diz isso e não sei o quê? Eu digo: irmã, você sabe quantos catequizandos tem nessa paróquia? Sabe? Me responde. Não sei. Pois eu sei. São 400, e eu sabia exatamente o número, assim, porque eu estava assessorando a paróquia no planejamento estratégico. Sabe quantos grupos de jovens tem na paróquia?
Não sei. Pois eu sei. Tem um. E sabe quantos jovens tem nesse grupo? 10. Como que uma paróquia que tem 450 e poucos jovens só na Crisma, isso de Crisma eu estou falando, era um colégio, cara, a paróquia era tão grande que a catequese era um colégio, entendeu? Tipo assim, o sábado era uma escola, o prédio era gigante, aqueles jovens todos lá, entendeu? E numa cidade em que 95% eram católicos, é uma cidade extremamente católica, com o maior número de padres do Brasil é naquela cidade. E aí, na conversa, ela colocou assim, não, mas a culpa é dos pais. Eu disse, como é que é? A culpa é dos pais? Mas e se esses pais não foram evangelizados também? Como é que eu quero que eles anunciem um Cristo que eles não conhecem? Então, a gente vai vendo, na verdade, como se fosse um loop em que as pessoas não são evangelizadas e elas passam a ter que evangelizar por algo que elas não conhecem e fica nesse círculo vicioso. Ou a gente rompe com ele, ou nós vamos continuar tendo uma igreja idosa, no sentido, e eu não digo só na questão da velhice, uma igreja idosa em todo o seu processo evangelizador, na sua vivência, na sua dinâmica comunitária, em tudo. Porque nós ainda vivemos num loop culpando pessoas que não foram evangelizadas. Essa catequista que não dá bem a catequese, tadinha, ela está todo sábado lá dando a catequese, ela tem a maior da boa vontade, mas ela não está pronta para isso. E aí eu não posso culpar ela. Eu preciso ajudar ela. Então, no caso, eu não preciso tirar ela da catequese, mas como é que eu corro atrás do prejuízo? Como é que eu corro atrás para reverter a situação, né? Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Ô, Jean, eu queria comentar também uma coisa que não foi o foco do que falamos aqui, mas tenho certeza que já foi comentado durante a semana, mas eu acho que, assim, na minha opinião, além do tema do acompanhar o processo de conversão do buscador, que é aquilo que eu falei, você pode esquecer de tudo, mas fica com aquilo. A outra coisa também que eu queria dizer, que é pode esquecer de tudo, mas fica com essas duas ideias, seria a seguinte: nós temos que ser testemunhas de santidade. Assim, não podemos esperar que as circunstâncias sejam favoráveis para que as coisas comecem a funcionar. Eu tenho que tomar responsabilidade e fazer a coisa funcionar. Porque, no final de contas, circunstâncias contrárias vão ter sempre, problemas vão ter sempre. A grande pergunta é, eu estou rezando para que realmente o Espírito Santo possa atuar nessa situação? Sem oração não tem como a coisa ir para frente. Sem jejum não tem como a coisa ir para frente. Sem testemunho de santidade não tem conversão. Então, assim, é importante a gente fazer todo esse processo, o diálogo missionário que eu falei, reunião de comunidade e tal, mas se não tem uma vivência de busca de santidade sincera, gente, vamos levantar, vamos desligar o computador e vamos fazer outra coisa, porque a gente está perdendo nosso tempo aqui. Exato. Vamos ver Netflix. Eu acho que é mais ganho de tempo do que ficar fazendo as coisas pela metade. Entendeu? É uma questão de coerência e autenticidade. É o que diz o Evangelho. É sim, sim, não, não. Ou seja, ou eres quente, ou és quente, ou és frio. Não, o tíbio será cuspido da minha boca. Então, assim, é aquela coisa. Compartilho uma luz que eu tive uma vez na oração. Às vezes a gente tem aquele dia que a gente faz oração e a gente está assim, nossa, que eu não senti o Espírito Santo e tal. E não é questão de sentir, né? A oração é realmente um alimentar, assim, um encontro com Deus, um encontro pessoal com Deus. Mas aí depois um dia eu estava pensando, eu falei, cara, mas assim, se é sentido também, às vezes nós temos a culpa. Porque não estou rezando com o suficiente fervor. Isto é, se eu quero, ou seja, é como o ouro. O ouro, ele tem as suas impurezas, diversos outros metais que estão ali ao redor, né? Se eu quero purificar o ouro, eu tenho que colocar ele no fogo. Mas se o fogo não está suficientemente quente, ele não é purificado. Isto é, dependendo da intensidade que eu tenho a minha fé e que eu faço a minha oração, é que o ouro vai ser purificado. É que Deus realmente vai poder atuar sobre as realidades. Então, assim, como o exemplo da freira, beleza, mas é que é culpa dos pais. Não importa o que os pais estão fazendo ou deixando de fazer. O que eu tenho que fazer?
Porque se os pais não estão fazendo e eu não faço, já temos dois que não estão fazendo nada. Então, assim, já A responsabilidade é minha também, né? Exatamente. Eu não tenho que tomar o papel dos pais, mas eu tenho que tomar o papel de catequista, eu tenho que tomar o papel de pároco, eu tenho que tomar o papel de não sei o quê. E não ficar culpando o outro. O outro já tem a culpa de Deus vai julgar. Ou seja, posso saber que no dia do juízo você vai estar lá para ver que Deus vai julgar. Com misericórdia, mas vai julgar. Então, no final de contas, a pergunta é: eu vou ser julgado porque o outro deixou de fazer a coisa? Não estou dizendo aqui que a gente tem que pensar no julgamento, não estou dizendo, a gente tem que viver por amor, né? Mas é a questão da responsabilidade. Tipo, parar de queixar, reclamar, o governo não sei o quê, o parque não sei o quê, o raio que o parque não sei o quê, e eu. Eu sou Então, é protagonista muito desse importante. processo, né? Sim, totalmente. Então, assim, eu acho que é muito importante parar de olhar para fora, olha para dentro. É como disse Santo Exato. Agostinho, olha, eis que eu te buscava ali fora, mas tu estavas dentro. Ou seja, Deus está dentro de nós. Não temos que ficar buscando justificações ao redor. É Verdade. simplesmente encontrar ele dentro e transmitir. Muito bom. Gente, para a gente encerrar, eu lembrei de uma situação que eu acho que vale a pena a gente falar em relação quando se trata de sermos evangelizadores. Aí a gente reclamar de não existir pessoas para evangelizar. Mas eu acho que se tiver aluno do programa de mentoria já ouviu essa história. Eu estive numa feira vegana há um tempo atrás. Tem alguém com o microfone ligado aqui, deixa eu só... Eu estive numa feira vegana há um tempo atrás, na Avenida Paulista, e eu vi uma faixa escrito assim: somos um grupo de mulheres que resgatou 15 porcas e nós cuidamos dela, elas vivem livres num sítio, bababá e tal, e essas mulheres vendiam coxinha de jaca e cachorro-quente vegano, né? E estavam lá nessa feira vegana e tal. Eu não sou vegano, na verdade eu adoro carne, mas eu fui acompanhar uma amiga. E aí, quando eu estava nessa feira e eu vi essa frase lá, e eu olhei e disse, gente, é um grupo de mulheres que dedicam a sua vida a cuidar de 15 porcas que elas resgataram de um frigorífico. Elas estão passando o final de semana dela vendendo coxinha de jaque, cachorro quente. Elas provavelmente fizeram as coxinhas, então elas durante a semana trabalharam para cuidar de 15 porcos. E aí eu me pergunto o seguinte: será que as pessoas não querem de fato fazer o bem, servir a uma causa, se dedicar a algo? Ou será que às vezes os porcos são mais interessantes do que a nossa vida pastoral e a nossa testemunho? Será que às vezes as pessoas recebem mais amor do cachorro e do porco do que de nós que somos católicos, cristãos e que deveríamos ser um verdadeiro testemunho de acolhida, de vivência? E eu olho para eu olhava para aquelas mulheres e dizia, gente, faz todo sentido, porque elas entenderam que ali elas encontravam algo que fazia sentido para a vida delas. Então, toda vez que a gente quer pensar como trazer as pessoas para a evangelização, eu preciso pensar o seguinte: o Cristo ele é sempre atraente, ele nunca vai dispensar alguém, ninguém vai dispensar o Cristo, porque ele sempre vai fazer sentido. Mas a minha vida, muitas vezes, vai se tornar menos atraente que as 15 porcas, e é isso que prejudica a evangelização. Então, a gente precisa ter um olhar atento o quanto nós somos responsáveis pela evangelização, e formar um time de evangelizadores também é isso. É ter esse olhar atento. E o João começa, na verdade, a formação dele dizendo que a evangelização, ela parte do testemunho, ela parte de uma vivência testemunhal, é muito mais do que um monte de estratégia, né? Então, eu gosto muito dessa analogia dos porcos, porque eu acho que ela é meio chocante, de fato, eu sei, eu gosto de usar muito isso, mas eu acho que é muito real, porque às vezes a gente culpa as pessoas, eu ouço muita gente reclamando, porque ninguém quer trabalhar na pastoral do dízimo, porque ninguém quer não sei o quê e tal. Eu digo, gente, mas você de fato tá aí, você gosta do que você faz? Né? Você olha bem para você e vê se de fato você se sente... Você olha como alguém de fora, assim, é atraente estar nessa atividade?
né? Porque as pessoas, às vezes, eu acho que elas esquecem isso. A gente aprende tanto no mundo corporativo sobre propósito, né? Que hoje as pessoas não trabalham mais por dinheiro nas empresas. Não é isso que mantém um funcionário, por exemplo. É o propósito, é a causa, né? A Aninha aqui trabalha o dia inteiro na Dominus e chega à noite, ela está aqui na semana da evangelização trabalhando e eu não peço para ela está aqui porque ela gosta. Então, é a causa que move as pessoas, né? É o propósito. Então, a gente precisa ter isso muito claro, assim. Senão, o nosso time de evangelizadores não vai fazer gol, né? Não vai trabalhar. Porque ele está um time que não sabe nem por que está fazendo gol, né? E é isso. João, quero agradecer por toda a sua partilha muito rica. Já anotei aqui o tema da vulnerabilidade, já tive uma ideia super legal aqui, porque a proposta da Semana da Evangelização é trabalhar o funil da evangelização. Então, essa primeira foi sobre atrair, nós vamos trabalhar converter e discipular na próxima, e na última vai ser fidelizar. Então, a ideia é fazer uma edição, e aí você já deu aí uma dica para a próxima Semana da Evangelização, para a gente trabalhar, né, nessa realidade. Obrigado mesmo pela disposição, foi ótimo. Se a gente tivesse numa sala presencial, eu diria para todo mundo bater palma agora, porque foi ótimo. Não, e é obrigado a isso. vocês. Não, obrigado a vocês. E realmente isso, assim, eu acho que podemos compartilhar e aprender sempre de todos. Como eu disse, eu estou disponível aí no Instagram, sempre poder fazer comunidade de apóstolos e podemos sempre poder compartilhar, ou seja, fazer essa comunhão, né? E agradeço pela oportunidade e sempre que precisarem, que estamos à disposição. Muito Legal. obrigado. Gente, obrigado a vocês. Muitos de vocês eu vi a semana inteira aqui e eu fico muito feliz disso. Espero que a gente tenha colaborado. Recados paroquiais. O primeiro é que você vai receber por WhatsApp ou por e-mail, provavelmente na segunda-feira, uma pesquisa de satisfação sobre a Semana da Evangelização. Gostaria que você respondesse. Quem responder a pesquisa vai estar participando de um sorteio do curso de evangelização digital para paróquias, um curso totalmente online. Então, se você responder a pesquisa, você vai poder concorrer lá, quem respondeu ao curso, tá bom? Depois a gente vai mandar também lá, se você quiser fazer a sua matrícula, inscrição. É um curso online, gratuito, você pode assistir quando quiser, tá? E aí, dúvidas, qualquer coisa, chama a Aninha lá no WhatsApp, ela responde. Nosso blog tem muito conteúdo, toda semana a gente posta conteúdo novo. Fica ligado, vai sair um material rico agora para baixar logo aí nas próximas semanas. Ó, coisa mais linda, eu estou super orgulhoso dos materiais ricos que estão saindo aí. Não sei se vocês viram e baixaram o e-book que é o Retiro de Semana Santa, que é um e-book que direciona para você utilizar em casa. Então tem lá no site, você pode baixar e divulgar, pode baixar, mandar por WhatsApp, faz aí, que a ideia é que as pessoas tenham acesso a esse material, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima semana da evangelização. Em breve a gente divulga aí quando ela vai ser, tá bom? Tchau, gente.